Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos, e hoje estamos aqui com o nosso vídeo de pré-jogo da semana 5 contra o Las Vegas Raiders, nosso primeiro jogo divisional no ano. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar uma força pra gente. É um botãozinho que você aperta para você se inscrever e outro para deixar um like nesse vídeo, que ajuda demais a divulgação, não só desse vídeo, como do nosso trabalho aqui no Broncos Brasil. Contamos com você. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que é um jogo, pelo menos na minha visão, muito aguardado. Não só vai ser um jogo que iremos estrear os nossos uniformes throwbacks, com aquele laranja bem forte, o capacete azul com o D de Denver, né, de defense, seja lá, pode ser o que você preferir. E vai ser o primeiro jogo divisional do ano, já na semana 5. E além disso, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa encerrar com essa paternidade dos Raiders para cima da gente. Já são 8 jogos sem vitória para cima do pessoal lá de Las Vegas. É realmente uma mancha na nossa história. Logo, a gente que ficou acostumado nos anos de Peyton Manning, nos anos de John Elway, de ganhar dos Raiders, de ter, né, essa dominância para cima deles, mas de, sei lá, 4 anos para cá, a coisa degringolou e a gente não consegue ganhar dos Raiders, apesar deles não terem nenhum time espetacular. Todos os 8 jogos anteriores contra os Raiders eram jogos que o time deles ou estava muito mal, ou estava aos trancos e barrancos, daquele jeito que a gente já sabe como é que funciona lá em Las Vegas. Ou os Broncos estavam bem e tomaram um banho de água fria, enfim. Isso precisa acabar, né? E nada melhor que a gente chegar com a empolgação atual que a gente tem, principalmente na nossa defesa. Os Raiders também acabam se apoiando defensivamente, não encontraram o ritmo do ataque também, igual os Broncos, mas eu acredito que os Broncos têm mostrado uma dominância defensiva superior. Os dois times chegam, é claro, 2-2 nesse jogo, né? 2 vitórias e 2 derrotas para cada um dos times. Mas eu acho que as vitórias dos Broncos, elas demonstraram não só uma dominância maior do time, como ela foi contra adversários mais consolidados, digamos assim, né? Os Raiders, as 2 vitórias deles foram contra o Baltimore Ravens. Foi uma vitória, assim, um tanto surpreendente, mas os Ravens ainda estavam ali naquele processo de se encontrar na temporada, agora que eles começaram a deslanchar. E na semana passada eles enfrentaram os Browns, que, com todo respeito, é um ataque muito limitado. O Deshaun Watson não voltou bem, né, depois da suspensão dele, depois, né, da lesão que ele teve no ano passado. Se tornou um quarterback bem limitado, né? Ainda tem flashes daquele jogador espetacular que a gente viu, né, em 2018, 2019, mas ainda assim ele comanda uma unidade ofensiva que também contou com muitos desfalques, principalmente na linha ofensiva, mas os Raiders não tem nada a ver com isso e foram lá e venceram. Mas ainda assim, eu acho que as vitórias dos Broncos foram contra 2 times que, ao meu ver, vão estar brigando até o final, ou para irem aos playoffs, ou, né, para ganharem jogos de playoffs, que são os Bucks e os Jets. Lembrando que a gente venceu esses 2 jogos fora de casa. Tá? Então a gente chega agora para essa sequência de 2 jogos divisionais em casa, primeiro contra os Raiders, depois contra os Chargers, em tese numa crescente, enquanto os Raiders estão numa descendente, e eu explico por quê. Os Raiders estão sofrendo, como sempre, né? Isso aí é marca registrada dele. Eu acho que não tem nenhuma temporada que não, assim, não aconteça um drama lá em Las Vegas, ou até na época de Oakland, até nos anos de San Diego, lá atrás. É uma franquia muito controversa, enfim. Assim, eles estão simplesmente sem os 2 principais jogadores dele, um de cada lado da bola. Por um lado, você tem o Davante Adams, que não está feliz em Las Vegas, e a gente viu isso, ficou claro e evidente naquela série da Netflix, Recebedor, né?
que contava ali, né, o dia a dia de alguns wide receivers, né, na verdade, de alguns wide receivers e o George Kittle, tight end, que também não deixa de ser recebedor, né? E você via que o Adams não tava afim de jogar lá. Ele jogou no ano passado com o Jimmy Garoppolo, depois com o Aidan O'Connell. Né? Ele foi lá para Las Vegas para poder jogar com o parceiro dele, com o Derek Carr. E acabou já no segundo ano dele em Las Vegas, enfim, tendo essa decepção. E ele pediu oficialmente, todos os insiders de respeito, né? Adam Schefter, Ian Rappaport, todos eles já divulgaram que o Davante Adams não quer mais jogar pelos Raiders. Então eu duvido muito que ele vá para jogo. Ele também tá machucado, né? Tá lidando com alguma lesão, se não me engano, agora eu não lembro se foi no joelho ou na posterior da coxa, mas eu acho que ele nem treinou essa semana. Ainda não saiu o injury report de um dos dois times, mas eu ficaria muito surpreso se o Davante Adams jogasse, porque se ele jogar, ele vai estar se arriscando a se machucar e melar uma troca. Então ele ficaria mais um ano em Las Vegas. Então, assim, eu acho muito difícil que ele jogue, tá? Não que fosse fazer alguma diferença nesse sentido, né? Porque a gente simplesmente tem o melhor cornerback da NFL. E eu gostaria até de trazer esses números para vocês, que é uma coisa assim impressionante. Na semana 1, a gente jogou contra o Seattle Seahawks e enfrentou o DK Metcalf, que tá com 3 jogos em sequência, 3, 1, 2, 3, em sequência com 100 jardas ou mais. E ele teve só 3 recepções para 29 jardas quando alinhado com o Patrick Surtain. Na semana 2, a gente enfrentou os Steelers e George Pickens alinhou com o Patrick Surtain, uma recepção para 16 jardas. Semana 3, Mike Evans, que ontem também teve um grande jogo contra os Falcons, apesar da derrota, com 2 touchdowns, 60 e poucas jardas. Contra Patrick Surtain, uma recepção, 8 jardas. E para finalizar, na semana passada, Garrett Wilson, quando alinhou contra o Patrick Surtain, 2 recepções, 22 jardas. Então, assim, o Surtain já se estabeleceu aí como, pelo menos nesse início de temporada, como o cara que está dominando os principais recebedores da liga. Eu acho que poderia acontecer um fato similar contra os Raiders quando ele alinhasse contra o Davante Adams. Mas a gente não vai saber, eu imagino que a gente não vai saber, porque eu acho que o Davante Adams não vai jogar. Nesse caso, o Surtain deve ou dividir, né, ou acabar seguindo ou o Jacoby Myers ou o Brock Bowers, o tight end calouro dos Raiders. Curioso para ver como é que vai ficar isso aí. Bom, e a outra notícia dos Raiders, notícia ruim para eles, né, boa pra gente, é o Max Crosby, que é simplesmente um dos melhores pass rushers da liga. Ele que tem não só um bull rush, como um bend muito bom. É um cara muito completo, é um cara que tem um motor assim impressionante. Ele joga o primeiro snap até o último snap com a mesma intensidade, com a mesma fisicalidade. Se ele não jogar, vai ser um baita alívio para nossa linha ofensiva, que tem jogado muito bem, a gente tem que destacar isso. Né? O Alex Pauzelski, que está substituindo o Mike McGlinchey na posição de right tackle, tem jogado muito bem, não cedeu nenhum sack nesses 2 jogos que ele substituiu o Mike McGlinchey, e de forma geral a linha ofensiva tem jogado muito bem. O Bo Nix não foi sacado nenhuma desses 2 jogos fora de casa. Então, assim, é um jogo que, em tese, é para essa linha ofensiva se estabelecer como de fato ela precisa ser. A gente destacou já aqui nas últimas lives, inclusive vou colocar o link aqui no card para vocês para poder acompanhar a nossa live pós-jogo contra os Jets, porque a gente comentou lá que o trabalho da linha ofensiva vem gradualmente melhorando. Ainda não está perfeito, ainda precisa iniciar melhor os jogos, principalmente em abrir espaços para o jogo corrido, que vai acabar tirando um peso das costas do nosso quarterback calouro, mas a gente tem que elogiar sim a nossa linha ofensiva, que vem fazendo um trabalho muito bom. Se o Max Crosby não jogar, ótimo pra gente, mas se ele jogar, com certeza vai ter um plano né, para tentar contê-lo. É muito difícil de você anular o Max Crosby, mas você pode sim conseguir contê-lo, tá? As notícias dos Raiders são essas, eles estão
num momento, assim, delicado, digamos assim, por conta principalmente dessa questão do Davante Adams. Você perder um wide receiver do calibre dele nunca é bom, ainda mais quando você não tem um quarterback de elite, quando você não tem um quarterback que realmente consegue suprir essas ausências. E, além disso, o jogo corrido deles é minimamente, assim, medíocre, né? Os dois running backs deles são talvez seja um dos poucos times da NFL que tem um corpo de running backs, um jogo corrido de forma geral, na verdade, running backs, né? O jogo corrido dos Broncos eu acho que tem um potencial interessante, mas em termos de nomes de running backs, talvez os Raiders sejam um dos poucos que tem nomes abaixo dos nossos, né? Eles têm Zamir White, segundo anista, e o Alexander Mattison, que veio lá do Minnesota Vikings. Eu acho que é um jogo realmente assim pra gente dominar, tá? Dos dois lados da bola. O time dos Raiders é muito limitado, de verdade, muito limitado. É um time que é cascudo e ele é muito determinado, é bem treinado em termos nessa essa parte de intensidade, né? O head coach deles é um cara que assumiu o time no ano passado e deu uma cara nova pro time, quase que levou eles aos playoffs. Mas, assim, eu ficaria muito surpreso se os Broncos não vencessem esse jogo. A verdade é essa. É claro que o fato de estar demorando tanto para sair essa vitória contra os Raiders, como eu disse, já são 4 anos sem ganhar deles, pode ser que seja um fator para esse jogo. Mas eu espero que a torcida leve em consideração que ainda somos um time em construção, um time que precisa de tempo para se estabelecer, apesar dos dois últimos jogos terem sido muito bons, principalmente no lado defensivo da bola. Mas eu acredito que os Broncos vão sair vencedores nesse jogo. Os Broncos não têm, além do Tyler B, né? Não tem nenhuma designação de lesão. Os Broncos vão bem saudáveis para esse jogo, pelo menos até o último injury report. Os Broncos não tinham nenhum jogador relevante que estava machucado ou que não estava treinando, tirando o Mike McGlinchey, é claro, que está na injury reserve. Então, assim, não tem muita desculpa. A verdade é essa. A gente vai enfrentar um time que tem dois jogadores que são diferenciados, que são o Davante Adams e o Max Crosby, e tem grande chance dos dois não jogarem. Então, assim, se isso se concretizar, os Broncos... Eu não gosto de falar sobre obrigação, mas os Broncos... A tendência é que os Broncos vençam. E, assim, a gente precisa fazer valer o nosso mando de campo. Né? Foi uma coisa que na temporada passada a gente pouco conseguiu fazer. Fez ali em alguns jogos pontuais, contra os Chiefs, contra os Vikings, mas de forma geral os Broncos não conseguiram exercer ali a força do Mile High, que é muito importante. É difícil de jogar na altitude, é difícil de jogar contra a nossa torcida, porque é uma torcida barulhenta, e é sempre chato você ter que fazer viagem para qualquer lugar da NFL, né? Então é isso. De forma geral, tá? Tentando resumir, o que eu acho que os Broncos vão tentar fazer. Os Broncos eles estão tomando direcionamentos diferentes a cada partida, e isso de forma geral é bom, porque, falando em termos de ataque, é claro, porque toda vez que você fica muito baseado em uma filosofia, eu vou só correr primeiro, vou só passar primeiro, eu vou só fazer play action primeiro, vai ser uma corrida e um passe, você acaba ficando muito previsível. Os outros times acabam pegando as suas tendências. Então, assim, o quanto mais você consegue ser imprevisível, é melhor, tá? Então, para esse jogo, eu tava pegando aqui algumas estatísticas. A defesa dos Raiders, ela acaba cedendo muitas jardas para running backs, tá? Principalmente running backs que correm para o outside, ou seja, que correm para cima dos edges, tá? Geralmente é curioso, né? Porque você pensa, pô, mas você tá correndo pros caras que são os melhores do time? Sim, porque você tá correndo na direção deles. Você não tá fazendo com que eles se permitam fazer uma jogada, sabe? Se você corre pelo meio, é só o Ed ganhar do tackle, enfim, e conseguir fazer o pursue, ou seja, perseguir o cara que tá com a bola, né? Geralmente o running back.
Então, quando você corre pro outside, acaba tendo um pouco mais de eficiência. Então, eu acho que os Broncos vão aproveitar bastante a velocidade do Jaleel McLaughlin, seja por corridas para fora da linha, seja por screens, por avanços por ali, né? Ainda assim, é um jogo que os Broncos deveriam utilizar mais o jogo aéreo do que o jogo terrestre, simplesmente para poder ganhar confiança. É claro que durante o jogo a gente vai ver ajustes, seja vamos passar mais, vamos correr mais, mas é um jogo que eu vejo que é a primeira defesa que nós vamos enfrentar que não é, assim, muito boa, que está próximo ali de um top 10 da liga. A gente enfrentou Seattle, que tem uma defesa que quando joga em casa vai muito bem. Depois a gente enfrentou os Steelers, que eu acho que é uma defesa top 10 da liga. Depois a gente enfrentou os Bucks, que também é sempre uma defesa chata de enfrentar, apesar de estar com algumas lesões. E os Jets, que também estavam com algumas lesões, mas tem uns jogadores muito interessantes, como Quinn Williams, como Sauce Gardner. Então, assim, vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar um time que não tem um jogador, assim, enorme. O melhor jogador da defesa dos Raiders é o Christian Wilkins, que assinou com eles nessa free agency, defensive lineman. Então, assim, se o Max Crosby não jogar, o ponto foco do ataque deve ser conter o Christian Wilkins. Se os dois jogarem, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, mas ainda assim os Broncos precisam encontrar meios de vencer, né? Seja colocando a bola na mão dos recebedores e deixando eles fazerem as jogadas, seja só correndo, né, como tem sido, como foi contra os Jets, apesar do tempo estar bem ruim lá no dia do jogo. Os Broncos precisam encontrar maneiras de vencer os Raiders, porque eu não aguento mais perder deles, e a gente vai ganhar no domingo, beleza? Bom, eu acho que foi isso. A minha previsão para o jogo é um jogo relativamente tranquilo para os Broncos. Eu acho que a gente vai vencer por 23-10, tá? O Vance Joseph vai continuar fazendo a sua magia e vai pressionar muito o Gardner Minshew. E por favor, derrubem o Gardner Minshew nas blitz, porque quando ele começa a fazer aqueles rodopios lá e fica sambando dentro do pocket, ele acaba sendo perigoso. É quando ele é mais perigoso. E o Sean Payton precisa estabelecer uma química como play caller com o Bo Nix, porque até agora a gente viu flashes de bons momentos do ataque, a gente viu o time converter terceiras descidas longas, o time conseguir converter descidas nas trincheiras ou passando, mas de forma geral, né, ainda não encaixou 100%. Né? E esse jogo, por toda a atmosfera que está sendo criada por ele, é um ótimo ponto para a gente crescer a partir desse jogo. E espero que seja isso que aconteça. Bom, vou ficando por aqui. Semana que vem, na segunda-feira, teremos a nossa live de pós-jogo. Espero que seja mais uma live de pós-vitória, tá? E é isso. Conto com a ajuda de vocês. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e divulgar esse vídeo para os seus amigos torcedores dos Broncos ou torcedores dos Raiders, que queiram saber um pouquinho como é que tá o time, não só o time deles, como o nosso time. E é isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço. Go Broncos. Let's fucking bowl. E até a próxima. Valeu. Um abraço.